mais uma vez vamos continuar as nossas aulas, as nossas reflexões sobre a Palavra de Deus e o que é a imagem de Deus, aquilo que Deus criou como propósito, como projeto no homem, E nós temos já quase 6 meses praticamente trabalhando só sobre esse tema, abordando diversos aspectos, e nós então chegamos agora no momento que nós estamos tratando um pouco desse tema dentro da vida cristã. E no domingo passado, então, nós fomos estudando os versículos que temos aqui e chegamos então até um versículo aqui que fala a respeito da unidade da igreja. Eu quero enfatizar esse aspecto que às vezes não tem um peso, não é dado o peso certo para esse aspecto. Eu acabei esquecendo de separar o versículo, mas tem um versículo na Bíblia que diz assim: ai daqueles por quem vierem os escândalos. É impossível que não surjam escândalos, que não surjam coisas, que venham a trazer o escândalo, Mas ai daqueles por quem vierem. Seria melhor que amarrasse, uma pedra no pescoço, aquelas pedras de moer, e fosse lá no mar e jogasse a pedra para o fundo do mar, com a corda amarrada ali no pescoço, e aí aquela pedra ia puxar a pessoa pelo pescoço lá para o fundo do mar, para a pessoa morrer afogada lá no fundo do mar. Isso são palavras do Senhor Jesus, de tão terrível que é essa questão de escandalizar, de fazer o irmão tropeçar, de fazer o irmão desanimar da fé, ou se perder. Então, nesse último versículo que nós lemos, existe essa advertência, que toda a lei, aqui no versículo 14, como está aqui na tela, toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, toda a lei se resume na lei do amor, você precisa amar o próximo. E aí ele continua, Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vejam, observe se vocês não vão se destruir, mutuamente. Alguns têm aquele dizer, derrotar, a si mesmo. Imagina um time que faz tudo, um time, por exemplo, de vôlei, que faz tudo errado, O time adversário nem é forte, mas porque não existe o entrosamento, não existe a comunhão, o sincronismo, o trabalho em equipe, o time perde. Então eles se autoderrotam, não é que o adversário derrota, eles é que se autoderrotam, Então, a gente não deve procurar derrotarmos a nós mesmos mutuamente, Cada um buscando a derrota, da igreja. Todos nós temos que trabalhar em conjunto para sermos um time de sucesso, termos vitória nas nossas empreitadas. Mas só que não é simples assim. Como eu acabei de falar para os irmãos, na Bíblia existe essa ideia de maldição para aquele que traz a falta de comunhão dentro da igreja, para aquele que traz a quebra da comunhão dentro da igreja, para aquele que traz o rompimento da comunhão dentro da igreja. É um assunto muito sério.
E quando a gente fala em coisas espirituais, essa é uma daquelas coisas espirituais, né, que muitas vezes as pessoas querem passar batido. Se observa, às vezes, assim, a pessoa é espiritual porque ela ora bonito, ou porque ela canta bonito, e quando a pessoa canta, eu me emociono, porque aquele irmão, ele é muito zeloso com as coisas de Deus, porque ele faz isso, faz aquilo. E às vezes, na nossa carne, nós observamos as coisas superficiais, mas não existe a comunhão verdadeira, existe um coleguismo, um companheirismo como se fosse de trabalho e não uma amizade ou um amor verdadeiro. Então, às vezes a gente observa isso nas igrejas, nas religiões, que existe um individualismo, que é o que o mundo prega lá fora, né? Cada um por si, Deus por todos. E você vê nessas pessoas ditas espirituais esse preocupar-se apenas consigo mesmo e não com o próximo, não se preocupar de verdade. E aí então existe essa questão do escândalo, né? Nessa semana houve o caso ali daquela moça do meio artístico, acho que é Bruna, né? E ela falou algo que a mídia não gostou, né? E falaram assim, ela tá sendo uma pessoa que não tem amor, né? Eu fiquei pensando, sempre se usa esse argumento. Quando uma pessoa revela a sua identidade sexual, seu gênero, a sua opção sexual para a sua família tradicional, às vezes uma família cristã, sempre se olha e se pergunta assim, por que a família não aceita? Porque onde é que está o amor, né? Mas existe uma questão que não é observada, que é o oposto, que é o lado dos familiares daquela pessoa. Então eu quero traçar uma cena, né? Um filho já de um pai que tem muitos filhos, então ele é o filho mais novo, e esse pai já é um pai idoso, e esse filho então, diferente de algum outro irmão mais velho, ele resolve confrontar esse pai dele, falando a respeito da sua opção, mesmo sabendo que ele é um idoso de cabeça bem diferente, né? Bem, vamos dizer assim, antiquada, né? Nada moderno, e que ele não ia aceitar bem. E aí então, o que acontece? Esse idoso infarta e morre. Isso aí não é dito, não é citado na mídia. O lado de cá da questão, daqueles que se escandalizam e às vezes até morrem de desgosto, de tristeza. Mas cada um tem a sua opção, tem a sua liberdade e a pessoa tem que aceitar. Mas cria uma quebra na família, né? Então antigamente se guardavam essas coisas, não se saía do armário, se escondia essas coisas para tentar manter a família unida. Antigamente não existia tantos divórcios, principalmente por causa das mulheres que tentavam manter a família unida, apesar das traições do marido, que estava totalmente errado, né, o marido. Então, esse negócio de se preocupar com a família, com a unidade, com o escândalo, isso daí passou. Nessa época, não se preocupa-se mais
com o mal que pode vir quando você defende com unhas e dentes o seu ponto de vista, independente se você está certo ou não. Você apenas se preocupa com o seu ponto de vista, no seu prejuízo, na sua mágoa, e em nome do seu ego, você destrói laços e destrói famílias. E isso é o que é praticado na nossa sociedade hoje em dia. Dentro da igreja, não deve ser assim. E como eu falei para os irmãos, Jesus citou que a pessoa que promove esse tipo de quebra dentro da comunhão, ela deveria amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no mar. De tanto ódio, de tanta abominação que Deus, que Jesus tem desse tipo de atitude. Então, eu quero dar essa ênfase nessa questão de que dentro da comunidade eclesiástica, dentro da igreja de Jesus, que é o povo de Deus, em relação ao povo de Deus, eu não me refiro à humanidade. Nós temos que promover pontes, construir pontes e não muros entre nós e os outros. Existe esse desejo na humanidade, mas eu estou falando referente à igreja. Dentro das quatro paredes das nossas congregações, deve haver essa preocupação em não ser tropeço e escândalo e motivo de desânimo da fé para principalmente os mais novos, os mais fracos. Então, o princípio aqui do amor, ele envolve a abnegação, ele envolve mortificar o ego, né? A gente às vezes tem se referido muito à carne aqui como o id, que é uma personalidade da mente humana. Nós descrevemos dessa forma, né? Uma personalidade porque tem vontade própria, é uma pessoa com vontade própria. Mas agora, fazendo uma troca, vamos falar sobre ego, né? Olhando a alma, humanamente humana de uma maneira geral, os ensinamentos de Jesus a respeito do amor, da prática do amor, eles trazem dentro dele a ideia de mortificar o ego, de humilhar, de a pessoa abdicar dos seus direitos para promover algo maior do que ela mesma, que é a unidade dos santos dentro do círculo eclesiástico, dentro do ambiente da igreja, né, da comunidade cristã. Então, nós vamos analisar um pouco essas coisas, continuando os mesmos textos que eu já tinha reservado, e vamos refletir um pouco mais sobre essas coisas. Isso às vezes fica implícito, não fica claro, mas isto aqui que nós estamos estudando já é o aspecto da imagem de Deus restaurada no coração humano, já é o modus, né, operandi do cristão, já é a mente cristã, aquele que nasceu de novo, que se converteu, que tem o Espírito Santo dentro dele, que segue a lei através do Espírito Santo, não da força da carne. Ele se preocupa em não servir de tropeço, em não servir de estopim para a quebra da comunhão dentro da igreja, da sagrada comunhão dentro
da igreja, né, no corpo de Cristo. E tem vários aspectos meio filosóficos. Por exemplo, a gente pode trocar essa palavra comunhão por harmonia. Quando Deus criou as coisas no início, lá no Gênesis, se você observar muito bem a criação de Deus, ela é criada de uma maneira que cada coisa tem o seu devido lugar. E aí se fala em bom, em perfeição. E isso deriva da harmonia. A harmonia é aquilo que a Bíblia vai falar, o vínculo da perfeição, né? O amor é a comunhão, é a harmonia e a perfeita sintonia entre coisas às vezes até diferentes. Elas se complementam, elas se encaixam perfeitamente e cada uma tem o seu espaço e o seu limite, e uma contribui junto com a outra para a harmonia de um todo. Então tudo estava em perfeita harmonia. É só ler lá: os animais vão comer as plantas, o homem vai comer as frutas. Não existia morte, não existia assassinato, matar para comer. Tudo tinha o seu lugar. Existe uma hierarquia. Deus cria o ser humano e fala: domine ele, governe, gerencie a natureza criada. Todos os animais, a gente cita bastante animais, coloca desenhos e tudo, mas o ser humano, nesse sentido, quando ele foi criado, ele não está assim como os animais, ele é um ser totalmente outro. O ser humano em relação aos animais e os animais em relação ao ser humano, o ser humano está Deus para os animais. Ele é qual Deus. Por isso que essa questão do governar ali, ela também é um aspecto da imagem de Deus no ser humano. Então, Deus em relação ao ser humano, o ser humano como Deus em relação à criação. Ele espelha Deus para a criação. Ele governa em nome de Deus, no lugar de Deus as coisas. Delegado a ele, né? Delegado a ele o governo da natureza pelo próprio Criador. Então o ser humano participa da administração da natureza, do governo, e o ser humano, para a relação animal, o ser humano é como Deus, porque ele é totalmente superior, totalmente diferente dos animais. E o homem então olha, é por isso que as leis aí, a gente, quando olha esse aspecto, a gente entende melhor as leis de Deus. Quando Deus fala que não deve ter um outro homem como ídolo ou fazer alguma coisa, porque o homem é que ocupa esse lugar na natureza como imagem de Deus. O ser humano é chamado lá no próprio livro de Salmos de Deus, os filhos de Deus. Vós sois deuses porque eu sou Deus. Então não deveria se quebrar esse aspecto, né, de se cultuar ou se colocar de uma maneira inferior. E o Deus que criou tudo em relação ao ser humano é totalmente diferente, né? Então vamos ver aqui alguns versículos que dizem na Bíblia. Como eu acabei de citar a respeito da comunhão, Romanos 14, 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar. Aí tem aqui um grifo aqui, né, uma observação, né, ou se ofender ou enfraquecer, né? Em outras Bíblias vai falar escandalizar, né? Então não é bom, a respeito daquelas questões das comidas, comer carne, ou por exemplo beber vinho, ou fazer qualquer outra coisa
qualquer outra coisa que faça o seu irmão se escandalizar. Então são princípios da comunhão cristã. Romanos capítulo 13, do versículo 12 ao 14 diz assim: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Vamos grifar aqui esse último aqui, contendas e ciúmes, que são coisas que causam a discórdia. Às vezes se fala muito no pecado da imoralidade sexual, coisas que são muito patentes, elas são muito gritantes, rapidamente você percebe, a pessoa engravidou, a mulher brigou com o marido, né? Rapidamente se percebe essas coisas. Mas existe uma categoria que às vezes se critica muito na hora que se vai excluir alguém, que é a fofoca, é a pessoa que promove a dissensão, que fala mal, que dá falso testemunho, que mente, né? Ou que é uma pessoa rancorosa, que não perdoa, que é vingativa dentro da igreja. E por isso que a gente fala que esse tipo de pessoa não se converteu, ele não conhece a Deus, não conhece Jesus, porque não é da natureza de uma pessoa que conhece a Jesus, que sofreu uma transformação mental, uma transformação psíquica, uma reorganização psíquica, uma limpeza. Não é da natureza, não é algo que se observa nas pessoas com a mente transformada por Jesus. A pessoa que não teve a mente transformada por Jesus é uma pessoa briguenta, é uma pessoa ciumenta, é uma pessoa que vai cair em dissoluções, que vai se atirar sem comedimento, sem autocontrole, sem domínio próprio. E aí o versículo continua, né? Esses textos que nós estamos lendo. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, que a gente sabe que é a palavra para desejos. Então a mente carnal, o cristão carnal, né? Que é uma pessoa convencida, não é uma pessoa convertida, né? Aquele que é um amigo da fé cristã, mas ele não é de fato cristão, ele é carnal, ele trabalha nos desejos da carne dele, e ele é uma pessoa que cria problemas. Uma pessoa que cria problemas é uma pessoa que anda nos desejos da carne, vulgo ego, é uma pessoa egocêntrica, arrogante, impetulante, uma pessoa cheia de orgulho, que não leva desaforo para casa, que não tem um coração humilde. Esse tipo de pessoa precisa se converter. Crente, ele não é. Ele pode ser um cristão, ele pode ser um religioso, mas crente não é não, tá? Crente não é não. Aqui tem um outro versículo polêmico na Bíblia, né? Seja entregue a Satanás. O caso do rapaz que estava dormindo com a madrasta, né? Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito, né, desse rapaz seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então a punição, a exclusão, a moderação dentro da igreja, a disciplina, ela visa, né, colocar a pessoa em disciplina
Então, fora do corpo de Cristo, fora da igreja, da comunhão dos santos, que é o corpo de Cristo, ela está no mundo. No mundo ela está desprotegida, está sob o domínio do maligno. O maligno vai tripudiar com a carne dessa pessoa, vai fazer o que quiser, vai destruir a carne dessa pessoa. Mas o objetivo é o arrependimento. É que o espírito dessa pessoa, no final dessa confusão toda, ela reconheça que ela está errada, ela se arrependa, seja salva, e o espírito dela seja salvo, a mente dela seja salva. É para a disciplina. Então a igreja, ela tem o poder de enxotar essas pessoas, e essas pessoas então ficam desprotegidas, porque a ovelha longe do rebanho, que é esses crentes, né, entre aspas, que não querem participar do rebanho, são os desigrejados, são as ovelhinhas rebeldes, eles estão nas mãos do pai da mentira que enganou eles. Por quê? Sozinho, longe da matilha, longe do rebanho, está desprotegido. Então eu citei aqui matilha, os cães, eles fazem a matilha, os lobos, né? Então o que acontece? É com o objetivo de se proteger, anda em bandos para se proteger. As ovelhas, se é ovelha, se e somente se for ovelha de Jesus, ela anda em bandos, porque a ovelha de Jesus, ela quer andar em bandos, porque ela se aproxima buscando amar e buscando ser amada, e ela encontra essa correspondência no seu semelhante ovelha também. Então as ovelhas gostam de andar em bandos, é sinal de que a pessoa se converteu, que tem Jesus no coração. Se ela anda em bandos, se ela não anda em bandos, se ela não anda junto com os outros crentes que são a imagem de Jesus, é porque ela não ama Jesus, ela não se converteu, ela não é crente, ela está se enganando, ela é um religioso qualquer, mas como ela não tem amor pelos irmãos, pela obra de Deus, ela abandonou o exército, ela é uma pessoa não grata, ela é uma pessoa que está errada, não existe outra nomenclatura para ela. Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, do nosso ego, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O pecado de Satanás, que fez com que ele fosse expulso do céu, foi o orgulho. Ele quis ser livre do domínio de Deus. Ele quis andar conforme as próprias regras dele. Ele quis ser livre, ele quis exercer o seu livre-arbítrio, ele não aceitou humildemente estar sob o comando de Deus, ele foi arrogante, ele foi rebelde. A Bíblia fala que o pecado de rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. O crente rebelde que se rebela, ele é um crente feiticeiro. No mundo espiritual, ele é um crente que está fazendo feitiçaria, porque ele está em rebelião. A ordem, a hierarquia, o comando fazem parte da natureza
das coisas criadas, bem como da igreja de Deus. Então vou citar aquele versículo lá que está em Efésios. Ele mesmo quem? Deus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, a fim de que todos nós, igreja, cheguemos à plena unidade do conhecimento do Filho de Deus, à estatura da maturidade em Cristo. Então existe organização, existe cadeia de comando para crescimento, para comunhão, para que todos tenham a mesma maneira de pensar. O exército de Deus é um exército organizado. Então, tudo aquilo que vai contra esse princípio da harmonia, não entre os poderes, né? Porque só tem o poder que é de Deus, né? Mas tudo aquilo que quebra o princípio da harmonia, da comunhão dentro da igreja, seja ele de qual forma que for que se manifestar, se está indo contra a comunhão, se está indo contra a harmonia, está errado. A pessoa que é carnal, que é egocêntrica, que é arrogante, é a pessoa que faz a vontade da carne, a vontade da mente humana, das fantasias humanas. Essa pessoa é por natureza filho da ira. Ela não é filho de Deus, ela é filho da ira. É uma pessoa que anda baseado naquilo que promove a discórdia, a dissensão. Quando o homem pecou, Adão e Eva pecaram, houve a quebra da harmonia. O homem passou a brigar com a mulher. Eram parceiros, passou a brigar com a mulher. Eram iguais. Deus determinou o castigo. O homem agora vai comandar. Houve uma quebra na harmonia causada pelo pecado. Não era assim, mas passou a ser assim. O homem tinha harmonia com os animais, não era inimigo dos animais, não havia inimizade com os animais. Agora existe, os animais têm medo do homem, e tem com razão, porque o ser humano é ruim, é mau, perverso. Houve uma desarmonia, uma quebra com a natureza em si. A terra não era desfavorável ao ser humano, mas ela passou a rejeitar. A terra não vai te dar a sua força, a terra vai produzir espinhos. Com muita dificuldade, você vai arrancar da terra o seu sustento, vai tirar da terra alguma energia. Não vai ser sem luta. A terra vai produzir espinhos. Não existiam espinhos. Não existiam espinhos. Mas tudo isso, essa discórdia, vem com o pecado. Quem promove a discórdia é filho da ira. É uma pessoa que está sobre a maldição de Deus. Não é crente. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo, a gente às vezes exalta demais o apóstolo Paulo. Ele era um ser humano como nós. Qualquer um de nós, o pastor Antônio meu pai sempre costuma falar isso, qualquer um de nós poderia ser como o apóstolo Paulo. Basta se colocar nas mãos de Deus,
Mas Paulo, ele diz isto aqui: eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Ele padeceu na carne pela igreja, como Cristo padeceu pela igreja. Paulo, ele se identifica como um amigo do noivo. O amigo do noivo era uma espécie de cuidador da noiva, como se fosse um guarda. E ele então procura apresentar a noiva pura para o noivo. Então ele protege a pureza da noiva, que é a igreja. Então Paulo, ele tem isso nele. Nós, como crentes, nós poderíamos preencher as aflições de Cristo em favor da igreja, como Paulo fez. Imagina um missionário que vai se sacrificar no campo em favor da obra de Deus, do crescimento da obra de Deus. Paulo tinha esse sentimento. Paulo era crente. Paulo, ele estava sofrendo na carne, literalmente. Ele estava correndo, por exemplo, o risco de ser castrado, de ser estuprado, foi apedrejado, ele foi, como é que fala aquele, chicoteado, né? Ele foi preso, ele colocou a saúde dele em risco, foi mordido por cobra, passou por naufrágio, sem falar as questões psicológicas, né? As questões psicológicas, a gente que é pastor vive isso dentro das igrejas, né? Muitos pastores dão aquele shield, né? Alguns até se suicidam porque dá um pane na cabeça, porque aguentar problemas, né, dos outros, já não basta os seus, é uma coisa altamente insalubre. Então o apóstolo Paulo, ele sofreu na própria carne pela comunhão da igreja, para que houvesse comunhão, para que houvesse crescimento na obra de Deus, para que os irmãos estivessem bem. E o fruto desse trabalho dele, a gente continua colhendo até os dias de hoje, quando cada um dos crentes vê o amor que um homem, não era um anjo, não era um cara especial, ele era um cara que é como se fosse um homem-bomba aí, desses muçulmanos radicais, né, que estava perseguindo os crentes. Depois ele se converte, né? Então, um ex-traficante. Então ele tinha uma vida errada, ele tinha uma história errada, mas ele mudou, e ele mudou a tal ponto de agora dar a vida. Ao invés de tirar a vida, ele estava dando a vida para proteger aquilo que antes ele tentava destruir. Ele tomou isso para ele. Esse era crente. Eu fico perguntando para mim mesmo, e até para esses tais apóstolos de hoje em dia, esses profetas de hoje em dia, quem de nós aqui nos dias de hoje pode se dizer não como um apóstolo Paulo, mas como um membro da igreja daquela época? Não precisa nem ser um diácono. Aqueles irmãos, eles eram perseguidos, eles pegavam a mulher, colocavam um negócio de, como se fosse uma cadeira de ferro com brasa, e fazia ela sentar para morrer ali queimada na tortura. Eles matavam as mães, os caras colocavam as criancinhas dela para os leões comer e falavam: nega a Jesus para suas crianças viver. E essas mães não negavam a Jesus e viam os filhos delas serem despedaçados por cães, lobos, leões. Colocavam pessoas dentro de um touro, um negócio de ferro, dentro de como se fosse um robô, né, um negócio de ferro, e colocava fogo do lado de fora, e a pessoa morria
lá cozida, viva. Eram açoitados, estuprados, cegavam, cortavam a mão, todo tipo de dor. E esses crentes não negavam a Jesus. Aí chega algum de nós aqui nos dias de hoje e quer se dizer apóstolo, quer se dizer profeta, quer se dizer diácono. Quem é você? Não chega nem perto da criancinha lá daquela época. Não chega perto. Não tem nada a ver. Dá uma chuva, não vem na igreja. O irmão dá um espirro do lado, já negou a Cristo, já se afastou. Então, a gente precisa se questionar à luz da Bíblia, à luz do que a gente sabe, o que foi um dia a igreja. Quem um dia foi crente, um missionário, pega um missionário desses aí que estão perdendo a cabeça lá, no Cazaquistão, no Paquistão, sei lá, na China, né? Vão lá, corta a cabeça do cara, mata a família dele inteira, fala, nega Jesus, senão eu vou matar toda a sua família. Não vou negar. Aí vai matando pai, mãe, irmão, mulher, filho, e a pessoa não nega Jesus. Quem de nós aqui pode se comparar com pessoas desse tipo? E se dizem crentes ungidos? Não. O objetivo é colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nós precisamos ser humildes. Para ser igual a Jesus, é preciso reconhecer que é pecador. É preciso ser humilde. É preciso ser humilde. Para ser espiritual, para ser crente, é preciso reconhecer que está longe do ideal. Tiago capítulo 4, de 1 a 6. Aliás, está longe do mínimo, não é do ideal, é do mínimo, do básico. Tiago capítulo 4, de 1 a 6. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Apóstolo Tiago falando. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ele faz a pergunta para a igreja: de onde é que vêm as guerras e as contendas que existem na humanidade e dentro da igreja? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Se existe guerra e contenda dentro da igreja, a igreja não é espiritual, é carnal. Espiritual, unção, não tem. Porque a característica de quem está no Espírito, de quem tem a unção, é zelar pelo bom nome da igreja de Deus, o bom nome de Jesus, e manter a unidade, manter a comunhão, manter a paz, manter o amor, promover o amor, o perdão, a comunhão, né? Versículo 2, versículo 2, isso mesmo, ali é o versículo 1. Cobiçais, ou seja, desejo, cobiça, ganância, e nada tendes, não consegue, né? Matais, mata em ato mesmo, fisicamente, ou mata em palavras. É tão complicado, é tão pesado, que vocês já ouviram aquela história, parece que era alguém de uma igreja tal, uma mulher que era médica ou enfermeira de algum consultório, tinha um pastor, e ela viu aquele pastor indo se consultar lá no médico e tudo, e ela viu aquele pastor sem roupa, e então, com essa informação, ela foi lá na igreja que ela fazia parte, semeou
ou não sei se ela fazia parte, mas eu sei que ela semeou lá dentro da igreja a discórdia. Olha como a pessoa é instrumento de Satanás, falando: eu sou amante do marido do pastor aí. E aí a esposa ouviu, e aquela mulher descreveu o pastor sem roupa, e a mulher, esposa do pastor, falou: não, então ela realmente teve um caso com meu marido, porque ela é capaz de escrever uma intimidade que somente eu, que sou esposa, deveria ser capaz de conhecer. O pastor não teve o que fazer, mesmo que ele tentou de toda forma, e foi excluído da igreja, foi expulso e tudo mais. Independente da justiça, não é a questão da justiça que eu quero abordar. Eu só quero dizer nos finalmente. Resultado: através dessa ação maligna dessa pessoa, essa enviada de Satanás, certo? Filha de Satanás, esse pastor perdeu a esposa e o ministério. Depois de muitos anos, acho que essa mulher ficou com câncer e se converteu, resolveu confessar os pecados, falou que era tudo mentira, só que aí o estrago já estava feito. Ou seja, o que eu quero demonstrar com essa história é que dá para matar uma pessoa sem ser com as mãos, sem derramar sangue. Dá para você destruir a história de uma pessoa através de meras mentiras. É por isso que a Bíblia condena, e Jesus fala que a pessoa tem que pegar e amarrar uma pedra no pescoço e se matar, de tão grave que é a pessoa criar o mal, a contenda e causar a discórdia. Dá para você destruir a vida da pessoa, destruir famílias. Então, não é uma prática de uma pessoa crente fazer isso. Se você vê uma pessoa fazer isso dentro de uma igreja, essa pessoa, ela não é crente, porque o crente se converteu, se Deus existe, né? Se Deus existe, se ele transforma a mente da pessoa, a Bíblia fala que a transformação mental que Deus faz não vai permitir que a pessoa faça esse tipo de coisa. Então, o check-up que nós precisamos ter é: quem eu sou nessa história toda? Eu sou um agente da paz, um promovedor da paz, ou eu sou uma pessoa que promove a destruição de outras pessoas? Não é o seu dom, se você é músico da igreja, se você fala N línguas, se você conhece a Bíblia de cor e salteado, se você tem diploma de faculdade X, Y, Z. Não é essas coisas que são espiritualidade, não são essas coisas que são as mais valiosas dentro do povo de Deus. O que é mais valioso dentro do povo de Deus não é se a pessoa sabe muito, se a pessoa dá muito dízimo, tem muito dinheiro para dar, se o dízimo é gordo. Não é essas coisas que são importantes. O que é importante é se a pessoa é uma pessoa transformada, um agente de mudança para promover a conciliação, para promover a harmonia, para promover a paz, para promover o amor. Por exemplo, um crente tem um filho que é homossexual. Ele vai pegar, a gente ensina por acaso aqui na igreja, pegar um pedaço de pau e bater no filho, expulsar o filho de casa? Vocês já viram alguém falando isso? Pode ser que em alguma igreja alguém fala, né? Mas não é isso que a Bíblia ensina. Então, o mundo mente quando ele fala da igreja. As pesquisas lá, elas mentem, porque cristãos não assassinam homossexuais. Cristãos de verdade não são pessoas que vão assassinar um homossexual, porque a Bíblia ensina você a não cometer assassinato, certo?
ela ensina um amor. Agora, dentro do ambiente da igreja, da nossa fé, também é ensinado que não se aceita não só esse tipo de prática, independente se o mundo acha se é certo ou errado, não é questão se é certo ou errado, não se aceita, sem dar valor, é simplesmente uma opção, não aceitamos esse tipo de prática, assim como não aceitamos o adultério, não aceitamos a prostituição, não aceitamos a mentira, são opções da nossa fé. Combater isso, lutar contra essas coisas, é o que nos define como igreja. A igreja, ela é uma entidade, uma instituição criada por Jesus, um povo criado por Jesus, que é colhido do mundo para viver uma forma de vida diferente. Se fosse para ser igual, não tinha necessidade de criar a igreja. Se fosse para ser igual, não tinha necessidade de criar a igreja. Se fosse para a gente morrer, para a gente renascer, para ficar cantando musiquinha no céu, assim que a pessoa se convertia, ela desaparecia, era arrebatada. Nós somos deixados aqui na terra para semear a paz que só encontra em Jesus, a paz que só encontra no seio da igreja, que só encontra entre o povo de Deus, para fazer a diferença nesse mundo, para que exista nesse mundo uma sociedade, um organismo, um tipo de pessoa que mostra uma alternativa ao que a vida tem para oferecer, ao que o mundo tem para oferecer, para falar para as pessoas: olha, você tem uma opção, você pode ter uma vida diferente, não existe só esse tipo de vida. A igreja é para isso. Então a igreja sempre vai estar do lado de cá, sempre vai ter eles e vai ter nós. Nós sempre vamos discordar do que o mundo falar. Na hora que o mundo falar que é bonito comprar 10 relógios, comprar 300 sapatos, comprar 400 vestidos, andar com 6 carros na garagem, a gente vai fazer diferente, só para ser diferente. Não é que a gente não tem dinheiro, é que a gente vai fazer diferente, para não ser igual. Só para não ser igual. Porque é para ser diferente. Porque se fosse para ser igual, não tinha necessidade de existir a igreja. Então, quando o mundo falar lá, faz uma tatuagem na sua cara de uma borboleta, vamos todo mundo andar com a borboleta na cara, a gente vai ser os caras que não vai aceitar colocar uma borboleta na cara. Na hora que falar lá, não, todo mundo vai andar com a máscara aqui, com o desenho dos deuses gregos aqui, os deuses, vamos homenagear os deuses gregos, vamos escrever: eu amo os deuses gregos. A gente vai fazer diferente. Quando o mundo estiver gritando lá: eu adoro fulano de tal, ele é o meu ídolo, nós vamos falar: ele não é o nosso ídolo, nós vamos fazer diferente. É para ser diferente. Nada tendes, porque não pedis. A Bíblia ensina que tudo que a gente tem é dádiva de Deus. Deus, ele inclusive
Ele te dá as coisas, Ele te dá os meios para conseguir as coisas. Ele é que dá o emprego, Ele é que dá a saúde, Ele é que dá o sol, Ele que dá a chuva, Ele que faz a comida brotar da terra. É tudo Ele. Então a pessoa que tem amizade com Deus, Deus faz com que em cima da terra dela apareça o sol e apareça a chuva na hora certa. Deus faz com que na terra dela não apareçam insetos, não apareçam pragas. Deus dá saúde, dá longevidade de dias. Deus dá filhos. É tudo Deus que dá. Quando Deus se agrada da pessoa, se agrada do povo, se agrada da nação, brota da terra literalmente as bênçãos de Deus. E o contrário também. Quando Deus se amarga com tal pessoa, Ele deixa uma marca na terra. E a terra é seca, é morta, é improdutiva. A pessoa planta 100 e ela colhe 10, porque Deus é misericordioso e não deixa morrer de fome. Mas, apesar dele derramar o sol e a chuva sobre o bom e o mal, existe notoriamente, estatisticamente, cientificamente, experimentalmente falando, uma diferença entre aquele que obedece a Deus, que serve a Deus, que anda com Deus, que é aquele que não obedece. Então a pessoa tem lá que se matar para construir alguma coisa. O crente vai lá, Deus magicamente fala: não, espera, calma. Mas eu tinha que estar trabalhando. Não, calma, não precisa trabalhar. Calma, descansa. Aí o outro terminou de construir a cidade. Aí Deus manda uma peste lá, mata todo mundo. Agora vai lá, fica com a cidade que o outro construiu para você. Ah, mas é assim que Deus faz. Ele faz desse jeito. É só Ele querer, tá? Então nada tendes porque não pedis. Ah, mas eu peço, faço orações, pedis e não recebeis. Por que não recebe? Porque pede o mal. Deus, eu quero que fulano morra, e quer ser atendido. Existe crente feiticeiro, existe crente que acha que ele é de algum terreiro, de algum tipo de religião africana, que faz algum tipo de pacto aí com Deus, que compra a morte de uma pessoa, que encomenda, que faz um ritual lá, de não sei quantas campanhas, tantos dízimos, que aí o fulano de tal vai morrer e fica amaldiçoando. Crente que amaldiçoa. E aí continua: pedis o mal. O que é o pedir mal? O que é o pedir mal? Pedido egoísta, para esbanjar em vossos prazeres. Carne é egoísmo, carne é soberba, é arrogância, é orgulho. A carne, ela é individualista. Esse mundo é um mundo carnal, é um mundo de pessoas que só querem cada uma olhar para si mesmo. Olha, o importante é você ser feliz. Se você tiver que trair, você trai. Se você tiver que acabar com um casamento de 20 anos, acaba. Seus filhos que se danem. Seja feliz. É isso que o mundo ensina. O importante é você. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. É isso que o mundo ensina. Essa é a doutrina de Satanás. Esse é o ensinamento de Satanás. É doutrina de demônio. É isso que a pessoa traz lá de fora e vem ensinar no púlpito da igreja. Vem ensinar no púlpito da igreja. Você tem que tomar o lugar do seu chefe. Isso é o quê? Cobiça, ganância. Faça um investimento em Deus.
Dê para Deus um carro e Deus vai te dar 10. Isso é ganância. A Bíblia não ensina isso. Quem ensina isso é o diabo. Mas a pessoa traz isso para dentro da igreja e quer ensinar dentro da igreja que Deus é uma espécie de banco, de bolsa de valores, que você entrega o seu dinheirinho para Deus e Deus vai te abençoar. Não é automático. Se você andar com Deus, Deus vai te abençoar. Isso é fato. Vamos falar o que é a bênção. Viver muitos dias, ter saúde, ver os filhos dos seus filhos, ter um teto, ter o que comer, ter o que vestir. Isso aí já é bênção. Não é que você vai ser rico igual Salomão. Salomão foi Salomão. Ele estourou, ele pegou todas as bênçãos para ele, que era da nação inteira, porque ele teve 1000 mulheres, teve palácio, teve inteligência, teve exército, teve tudo. Morreu novo. Todo tipo de... Não, viveu bastante. Viveu quantos anos? Deve ficar velho. Normal. Tá? O problema é o seguinte. Se você lê os livros lá de Eclesiastes e Provérbio, o cara está na depressão. Vaidade. Eu tive mulheres e mais mulheres, eu tive todo o dinheiro do mundo, eu sou feliz? Não. Para que eu me desgastei para construir prédios e prédios? Eu vou morrer e uma pessoa que não trabalhou vai herdar toda a riqueza do meu reino. Uma pessoa burra, que ele detestava, era pessoa burra. Para que eu me desgastei? Totalmente na depressão. Vida sem sentido. Porque essas coisas são as coisas que a carne quer, mas não são as coisas que a gente precisa. São as coisas que a carne quer, totalmente desmedida, desregulada, sem freio, sem filtro. A carne quer tudo em abundância. Uma mulher já dá problema. Você vai querer 10, ele vai querer 1000. Uma dor de cabeça só já é o suficiente, né? Então, ele era o mais inteligente, ele conseguia administrar, mas no final da vida ele ficou doido. Até o homem mais inteligente não aguentou, né? Porque é problema. O ser humano, ele é problema. Então, esbanjar, né? Nos vossos deleites. O rei lá, Nabucodonosor, Belsazar e os outros. Cadê as coisas mais ricas que tem? Tem lá tudo de ouro lá do templo de Deus. Traz lá. Vamos beber, encher a cara no melhor copo. Ele já tinha os melhores, mas não, ele quer aproveitar mesmo. Ele quer lacrar. Vou mostrar para todo mundo que eu sou o cara. O outro lá, loucão da cabeça, é sem noção, né? Eu vou mostrar minha mulher aqui para os outros, para mostrar como ela é bonita. A mulher não foi, deu em divórcio, né? Perdeu a mulher. Depois acabou tendo a sorte de casar com a Esther, né? Então a carne quer, a bagunça, vamos, em abundância, sem domínio próprio, desenfreado. A Bíblia fala muito loucamente, se afundando, né, na coisa errada. Isso tudo é o mundo, é o que o mundo oferece. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quantos crentes e filhos de crente hoje em dia querendo profissões,
para estar lá nos altos cargos, nos altos prédios, na riqueza do capitalismo, amigos do mundo, se afastam da igreja para conseguir ser o top na sociedade, porque isso é que é vencer na vida. Palavras de Satanás: tenha uma carreira de sucesso, tenha dinheiro, muito dinheiro, não seja humilde igual a sua mãe que é faxineira doméstica, não. Estude, meu filho, estude para ser um advogado, para ser um engenheiro. Aí daqui a pouco o casamento acaba, daqui a pouco pega câncer, bate o carro, né? Vai para um país estrangeiro, cheguei até em outros países, dá uma guerra lá, morre no meio da guerra. Se tivesse ficado humilde em casa, mas não, é a ganância. O Deus é o ventre, amigo do mundo, valoriza o que a sociedade valoriza, o que é o top, o lá em cima, e se afasta de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que anseia por nós anseia o Espírito Santo, que em vós habita. O Espírito de Deus, ele é ciumento. Não é uma característica humana negativa. Nós estamos usando uma palavra para tentar trazer para nossa proximidade, para que a gente possa ter algum tipo de senso do que é o sentimento de Deus. Então a gente usa essa palavra ciúmes. Não, pode não ser a palavra mais certa, mas é o que a gente consegue traduzir. Então, por exemplo, Deus, ele não aceita ninguém, Deus além dele. Ele é capaz de matar por isso. Literalmente, ele mata por isso. Quando ele vê que tem alguém que está tomando o lugar dele na vida do povo dele, ele extirpa. Então, tem pais e tem mães que pegam e colocam os filhos no lugar de Deus. Vai dar ruim. Uma hora Deus vai se vingar disso. Você não pode ter a sua esposa em mais conta do que Deus. Você não pode ter o seu emprego em mais conta do que Deus. Você não pode ter a sua saúde em mais conta do que Deus. Você não pode ter o seu ministério em mais conta do que Deus. Você não pode ter os seus estudos em mais conta do que Deus. Você não pode ter o seu namorado, a sua namorada mais valorizado do que Deus. Você não pode ter os seus pais mais valorizados do que Deus. Tudo que ocupar o lugar de Deus vai trazer maldição para a sua vida, porque Deus vinga. Ele não aceita nada que tome o lugar dele. Se você se achegou a Deus, se assumiu o compromisso de ser profeta de Deus, de ser nação santa, coloque a Deus em primeiro lugar. Nunca jamais deixe que nada ocupe o lugar de Deus, porque no dia que aquilo ocupar o lugar de Deus, Deus é capaz de tirar. Ele vai atrás. O juízo de Deus começa pela igreja. Se Deus tem que disciplinar alguém nesse mundo, ele vai começar pela igreja, por aqueles que dizem que seguem a ele. Ele tem todo o direito, duplamente, triplamente. Se o mundo ele criou, ele tem direito que ele criou porque ele salvou a igreja, porque ele remiu, porque ele abençoa. Então, é um negócio perigoso. Ou você se afasta de Deus e fica tranquilo lá no mundo, fazendo as suas coisas erradas, até o dia de você parar no inferno. Ou se você se achega para Deus,
se achegue com cuidado. Caso contrário, qualquer coisa ele vai pesar sobre você. Então vamos lá. Exemplo, Moisés. Moisés estava lá tranquilamente, Deus apareceu na sarça ardente. Ô Moisés, vai lá libertar o povo. Não quero, vai. Ah, mas eu sou... Não quero saber, você vai. Foi. Moisés está indo lá tranquilamente, caminho para o Egito, andando feliz, né, sobre as areias do deserto. Aí de repente Deus quer matar Moisés. Por quê? Porque o Moisés era relaxado. Moisés não tinha circuncidado o filho dele. Então quase que o Moisés, que era para ser o libertador, quase que ele perde o cargo dele, a vida dele ali no meio do deserto, por nada, por uma besteirazinha de nada, né? Ele não circuncidou. Aí a esposa do Moisés pega e fala: você para mim é um homem sanguinário. Ela pega e circunda, faz a circuncisão, né? A operação de fimose no filho. Então veja bem, um negócio que não tinha nada a ver com nada no nosso olhar humano. Era o filho de Moisés. Passou batido, pai. Podia falar assim: passou batido, pai. Peraí, não é para tanto. Ele quase que mata o Moisés. Quase que o Moisés, a história tinha sido com outra pessoa. Não se brinca com Deus. Não se tenta a Deus. Não se provoca a Deus. Se você fez um voto, você cumpre. Não importa o que. Ou você está frito. Bom, continuando. Vou continuando como se fosse simples, assim, continuando calmamente, né? Se nada estivesse acontecendo, né? Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, do 7 até o 12. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. A Deus a gente obedece. Ao diabo a gente desobedece. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando você se sujeita a Deus, automaticamente você compra briga com a oposição, certo? Então o diabo é sempre oposição. Então sujeita-se a Deus, às ordens do governo de Deus, resiste ao diabo. O diabo, ele tem muito essa afinidade com a carne do ser humano. Quando você se entrega para as coisas do mundo, é um pacote completo que você está comprando. Satisfação da carne, satisfação do ritmo do mundo, da cultura do mundo. Você está satisfazendo a sociedade, agradando, e satisfação do diabo. É um pacote, tudo ali bem juntinho, tudo junto. Então, não tem meio termo. Eu coloquei uma vez, deve estar nos meus escritos em algum lugar por aí, é como se Deus tivesse feito de propósito duas pessoas para você se inspirar, para você seguir: Jesus Cristo e Lúcifer. Vamos usar esse nome, Lúcifer. Quando você não segue a Jesus, não tem em cima do muro, automaticamente você está no partido do Lúcifer. Quando você não está no partido do Lúcifer, automaticamente você tem que estar do outro lado, você é inimigo do diabo. Ah, eu não quero estar em nenhum dos dois partidos, eu quero o meu próprio prazer, partido do Lúcifer. Por quê? O Lúcifer faz aquilo que é da cabeça dele, da conta dele, do nariz dele, das ideias dele. Quando você decide: eu não vou seguir nem A nem B, eu vou seguir minhas próprias regras, prazer, você comprou a filosofia do diabo. Você está no modus operandi, na forma de raciocínio do diabo. Ou você está com Jesus, ou você está com o diabo. Não quer estar com ninguém, está automaticamente com o diabo. Algum dos dois exemplos você vai seguir. É uma forma da gente analisar as coisas. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele vai chegar a vós. Deus
apesar de ser duro, como aquele pai que é muito duro, ele também é um pai de amor. Ele também é uma pessoa boa, uma pessoa tranquila. É só não faltar com respeito. É só não chegar com piadinha. É só não chegar naquele negócio, oh, amigão. Não tem esse negócio de amigão. É na humildade. Sabendo conversar, Deus é seu parceiro. Sabendo se aproximar de Deus, com interesse e com respeito, com o que a Bíblia fala, temor, sabendo conversar com Deus, Deus está totalmente disposto a ajudar. Mas se chegar, por exemplo, Deus não gosta de gente que não sabe o que quer. Se você for chegar para Deus, considera que Deus não gosta de gente que não sabe o que quer. Se você não tem certeza, nem cogita de pedir para Deus. Porque se Deus perceber que você é uma pessoa que não sabe o que quer, você já está enchendo as paciências de Deus, vamos dizer assim, numa linguajar humana, né? Você está incomodando Deus à toa. Isso é desrespeitoso. Então Deus não se agrada de pessoas que não sabem o que quer. Se você não tem certeza, não tem convicção do que você quer, não cogita com Deus. Fica calado, é melhor. Tem dúvida, não oferece sacrifício a Deus. Deus não aceita, ele se ofende que a pessoa que tem dúvidas chega para ele tentando, não, vou fazer como se fosse um teste. E, internamente na cabeça da pessoa, no coração, a pessoa não sabe, mas ela está querendo fazer um teste. Deus não é um Deus de joguinhos. Tem as mulheres, né, os casais fazem joguinhos, né, fazem testes para ver. Deus não aceita esse tipo de coisa. Ele não aceita. Vamos pegar um exemplo ali, por exemplo, bem simples. Estava lá Moisés, Arão e a Miriam, são 3 irmãos. A Miriam era mais velha, Arão acho que era o mais novo e tinha Moisés. Os 3 irmãos. A Bíblia vai ter um versículo da Bíblia que fala que os 3 estavam no comando da nação que saiu do Egito, dos hebreus, os filhos de Jacó, Israel. De repente, Arão e Miriam pensaram assim, olha, a gente tem voz aqui também, vamos fazer tal coisa, desafiando a ideia de Moisés. Aí o que aconteceu? Deus chamou, vem cá. Desceu a fumaça, que a gente fala Shekinah, né? Encheu de fumaça. Quando passou aquele nevoeiro, a Miriam estava leprosa. Por quê? Porque quiseram quebrar a ordem da coisa. Se acharam, eles não tinham certeza, mas eles quiseram. Na inocência deles, no pensamento deles era uma coisa, mas a realidade é que quem conversa, e Deus fala para eles, eu converso com Moisés cara a cara, com vocês eu nunca conversei cara a cara. Como é que passou pela cabeça de vocês que vocês eram alguma coisa, que vocês poderiam fazer tal coisa? Aí ele puniu a irmã mais velha, que era Miriam, ficou leprosa. Aí o Moisés e Arão tiveram que, não, Senhor, perdão, vamos conversar, vamos chegar num acordo para poder restaurar a saúde. Então, Deus, Ele é muito sério. Não dá nem para a liderança de Israel imaginar, cometer um erro bobo de pensar que é alguma coisa, que pode determinar alguma coisa, sem pensar direito que já deu a lepra. O que é uma lepra? A lepra é uma doença que hoje em dia chama hanseníase. É uma doença que com o tempo a pessoa vai perdendo, ela perde o sentido,
não sente mais o contato, toca ali no fogo, pega fogo aqui na mão, não sente o fogo, aí começa a cair, cai ponta do dedo, o nariz cai, é uma doença horrorosa. Então veja bem, quando a gente fala lepra, não é uma coisinha qualquer não, é um problema muito sério, ainda mais para a mulher, né, que gosta de estar todo arrumadinho, todo bonitinho. Então eles cometeram um pensamento bobo, é igual Moisés lá com o filho dele no deserto, só não circuncidou, eu esqueci, Jesus, esqueci. Não! Você não tem o direito de esquecer. Você tem que prestar atenção. Acabei de te dar uma missão para libertar um povo. Você vai me representar. Presta atenção. Abre o olho, leva a sério. A igreja de hoje não leva a sério Deus que tem, lê e não acredita no que está lendo. Aí agora teve uma peste aí, morreu uns 5 milhões de pessoas, você ainda ouve crente falando, mas eu acho que, não, porque Deus não castiga. É um Deus da cabeça de fantasia das pessoas. É um Deus de fantasia, não é um Deus que está escrito na Bíblia. Esse Deus aí não está escrito na Bíblia. Ele só está na cabeça das pessoas. Na Bíblia, você lê lá, não é esse Deus que está escrito lá. Jesus, o pessoal gosta de vender as coisas dentro dos templos. Vende livro, vende camiseta, vende CD, vende não sei o quê. A pessoa não lê que Jesus chegou lá no templo, achou as coisas sendo vendidas dentro do templo, que ele pegou, parou tranquilamente, friamente, fazendo os cálculos ali friamente, pegou os negocinhos ali e começou a tecer. Ele teve a frieza de tecer um chicote. Ele fez o chicote, ele não tinha com o que bater nas pessoas, ele fez um negócio ali para bater nas pessoas. Ele ficou observando e tecendo com ódio cada uma daquelas cordinhas, e depois ele saiu revirando as mesas e chicoteando as pessoas, expulsou as pessoas do templo. E a Bíblia fala que o zelo do Senhor consumiu o coração de Jesus. Foi Jesus. Teve lá o rei Herodes no Novo Testamento, época de Jesus. Acho que Jesus já tinha morrido já. Teve o rei lá que ele se vangloriou. Não, ele não deu glória a Deus. Ele era o rei, estava independente se estava de acordo com a lei de Deus ou não, era ele que estava na liderança. O povo ficou falando, não é voz de Deus, é voz de homem, e ele não glorificou a Deus. Ele não teve a humildade, recebeu uma adoração que só é dada para Deus, e nem tchum da vida, nem para se ligar, conhecendo a lei de Deus. O que aconteceu? Morreu de quê? Comido por bicho, na hora. Caiu, imagina a cena, é voz de Deus, não é voz de homem, é voz de Deus. Aí ele cai lá, começa a sair uns vermes assim de dentro da boca dele, sei lá. Na época de Jesus, no Novo Testamento. Então esse Deus de fantasia das pessoas, para a Bíblia ele é estranho. Então, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, pessoas de pensamentos duvidosos, pessoas inseguras, que não sabem o que é, limpa o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Você não vê crente lamentando e chorando e fala que quer ter vida de santidade, não reconhece os pecados, não se dói pelos erros, não chora, não se lamenta, não se dói, não se incomoda, e vem me falar de santidade, e vem falar para Deus e o mundo que está vivendo em santidade. Nunca chorou, nunca lamentou um pecado. Converta-se o vosso riso em pranto. Crente que só quer viver nas festas, só alegria, os cultos só alegria, não tem um lamento, não tem um coração contrito e quebrantado.
Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Isso é Novo Testamento, eu não estou lendo o Antigo Testamento, eu estou lendo Tiago, no Novo Testamento. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só legislador e juiz, aquele pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga ao próximo? Essas coisas que eu ensino aqui, eu não quero que nenhum dos irmãos tenha a ideia de que é o apontar do dedo simplesmente. É lógico que eu estou numa outra posição aqui, eu tenho que falar mesmo, tá? Mas o ensinamento aqui é uma ideia de que cada um de nós esteja observando como é que anda. A minha preocupação como pastor é que a gente chegue lá no céu e a gente se veja lá, que a gente fique olhando para os lados, o irmão está aqui, parece que veio todo mundo, graças a Deus, escapamos. Porque pode ser que não, tá? Na verdade não é que pode ser que não, né? Vai ser um dia bem assim, bem triste assim, né? A gente vai olhar assim pro lado que não deveria ter as pessoas e vai falar, se o fulano não está aqui, o fulano está do lado de lá, ou melhor, pior ainda, você mesmo vai olhar, peraí, esse povo aqui está meio estranho, não é da igreja. Se você chegar lá e você olhar e você ver que é um povo que não é da igreja, olha, quer saber que você dançou. Então, que cada um de nós, inclusive eu, que cada um de nós observe como é que anda, para não chegar naquele dia, como diz a Bíblia, dia de choro, dia de terror, dia de prestar as contas, dia de trevas. Não é um dia de luz, não é um dia bom, o dia da vinda de nosso Deus. Não é um dia florido, não vai ter uma musiquinha feliz. Até aqueles que vencerem vão olhar para o lado dos condenados e vão chorar, porque vai ver lá o seu parente teimoso, cabeça dura, lá vai ver lá o ex-marido, vai ver o filho rebelde. Não vai ser um dia bacana não. Depois disso aí sim, né? É só alegria no céu. Azar de quem não entrou, não foi por falta de aviso, né? 1 Pedro 4, de 1 a 6. Ora, tendo quem? Jesus, padecido, morrido na carne, armai-vos vós do mesmo pensamento. Qual que é o pensamento? Pensamento de morte na carne. Pensamento de padecer. Por isso, aquele que padeceu na carne, que sofreu na carne, deixou o pecado, né? Pessoa morta não tem atividade para pecar, para que no tempo que nos resta, resta a mim, resta a vocês, já não vivamos mais de acordo com as paixões do ser humano, mas segundo a vontade de Deus. A vida que a gente vive é como Paulo falou, não é mais uma vida que é minha, que eu faço dela o que eu quero. Eu não renasci para isso. Tem um vídeo na internet aí de um filme que fizeram, tem um apóstolo Paulo Carequinha. Ele é muito interpretado, muito romantizado, mas é interessante, né? Tenta trazer a imagem ali de quem seria o apóstolo Paulo. E ele vai ali ter essa coisa de o tempo inteiro falar, eu não estou aqui mais para me agradar, para ser feliz nessa vida. Eu estou aqui para morrer por Jesus. Eu estou aqui a trabalho. Não foi para ser feliz, para gozar das bênçãos de Deus nessa terra que eu
recebi a salvação e o perdão de Jesus. Isso aí me espera no céu se, e olhe lá, se eu fizer uma boa carreira, uma boa luta, uma luta justa, se eu combater o bom combate de maneira justa, se eu ganhar a corrida, alcançar o prêmio, se eu for digno, se eu viver com dignidade. Paulo ele fala, né? Não que eu já tenha alcançado. Ele mesmo apesar de toda a fé, de toda a certeza, ele trabalha com essa ideia da incerteza. Eu tento trazer isso para os crentes de hoje em dia, porque está todo mundo muito folgado. Não, Jesus nos salvou, uma vez salvo, salvo para sempre. Aí o cara descansa nos braços de Deus, e é só alegria. E nem parece que está no meio de uma guerra, nem parece que tem gente morrendo lá fora, nem parece. Então a gente não se importa, a gente é frio, a gente não tem amor. Aí eu falo assim, peraí, vamos pensar direito. Se o negócio é sério e a gente não está tendo amor, a gente não vai passar no teste, não. Tem alguma coisa errada. Cadê o Espírito Santo? Cadê o amor? Qual que é o fruto do Espírito? Que é o que prova que você tem o Espírito Santo dentro de você. O fruto do Espírito é o amor, a paz, a benignidade, a bondade, né? E todas essas coisas na igreja elas se manifestam em meio ao trabalho de evangelização. Enquanto nós vivemos a nossa caminhada cristã nesse mundo, a nossa vida, a gente vive sendo Jesus na terra. A gente faz o que Jesus faria se ele estivesse aqui, ou pelo menos a gente deveria fazer. Então, se não houver essas coisas, se eu não olhar para as pessoas com amor, se eu não me incomodar, se eu não me doer pela desgraceira que esse mundo está vivendo, onde é que está o Espírito de Deus na minha vida? Cadê o Espírito de Deus? Não é se eu falo com a voz grossa ou fina, se eu tenho uma revelação do futuro, se eu curo um doente. Não é nessas coisas. O fruto do Espírito é aquele que está naquela listinha lá. Dons miraculosos, eles existem até na concorrência. Concorrência também, tipo, prevê o futuro, cura os enfermos aí de alguma forma, tá? Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Como eu falei na aula passada, nós somos verdadeiros judeus, não segundo a carne. E nós já não somos mais gentios, ou seja, outras pessoas que não são judeus. Nós somos judeus. Nós é que somos judeus verdadeiros. Então, nós não queremos saber das ideias dos gentios. Tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice, detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos, pois para esse fim o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que mesmo julgados segundo a carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Que é alguma coisa parecida com aquele versículo que eu falei de seja entregue a Satanás. Tem alguns que interpretam que o Evangelho pregado aos mortos quer dizer os mortos, as pessoas deste mundo que estavam mortas, mas também tem uns que entendem que é a ideia de descer até o mundo dos mortos quando Jesus morreu e pregar aqueles que estavam lá da época do dilúvio. Não vamos entrar em detalhes por aqui, não dá tempo, vamos seguir em frente. Assim como no meio do povo, já a minha carne já se esgotou, meu sistema nervoso já não me falta energias, né? Então vamos lá. Assim como no meio do povo surgirão
falsos profetas, assim também haverá entre vós, surgiram, né, no passado, falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, né, tudo por debaixo das cortinas, né, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Quando você nega a Bíblia do jeito que ela é, você está negando Jesus. Você está pregando Jesus que não é o Jesus que está na Bíblia, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. A gente está vendo isso acontecendo na igreja hoje em dia, querendo aceitar a ideia dos gêneros, né? E por causa dele será infamado o caminho da verdade. Aquilo que o mundo tem em consideração para Deus é abominação. Então, quando o mundo começa a achar que a igreja está uma igreja moderna, quando o mundo começa a dar positivo para a igreja, começa a se agradar da igreja, para Deus, está errado, é invertido. Se o mundo está elogiando você como igreja, você está fazendo alguma coisa errada, porque Jesus prometeu que o mundo ia te odiar. Se o mundo te ama, Deus te odeia, tá? Eu estou falando para o pessoal da internet também, não é com você não, tá? Então, se o mundo te ama, Deus te odeia. Deus te odeia. Você está agradando o mundo e não está agradando a Deus. Se você está sendo aplaudido pelo mundo, igreja, tem coisa errada. Se você está sendo bem recebida, não está sendo perseguida, você está errada. Porque se você tivesse cheio do Espírito Santo, você estaria sendo perseguida. Será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, ganância, dinheiro, né? Farão comércio de vós. Isso aí a gente já tem aqui uns 20, 30 anos aqui, né? O povo é comércio. O povo só serve para receber, pegar o dízimo do povo. Com palavras fictícias. Para ele juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, entregou abismos de trevas, reservando-os para o juízo, não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando foi vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo as exposto como exemplo, quantos veio a viver impiamente, como exemplo, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, que era o povo de Sodoma e Gomorra, porque o justo porque esse justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos, por isso que tem essa crença do arrebatamento, e preservar sob o castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar as autoridades superiores, ao passo que os anjos, maiores em força e poder, não proferem contra o juízo e infame na presença do Senhor. Estes, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daqueles que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário de injustiça que praticaram. Considerando como prazer a sua luxúria carnal em plena luz do dia, quais nodas e deformidades eles se regalam em suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Infelizmente eu não consigo mais. Resumindo tudo, né, a gente pode continuar outro dia. A questão que a gente sempre tem que levar em conta é a seriedade das coisas de Deus. Às vezes a gente fala assim, num tom meio jocoso, procurando amenizar um pouco,
as coisas, mas o fato é que a Bíblia pede, ela exige que a gente mostre frutos dignos, que condigam com o arrependimento que a gente teve, com mudança de vida. Então, vai chegar o dia do Senhor e muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu promovi curas, eu cantei, eu fiz um negócio pelo mundo inteiro, eu cantei muitas musiquinhas, eu preguei para muitas pessoas, e Jesus vai falar: nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Nós precisamos nos perguntar: que iniquidade é essa que Jesus fala? O que ele considera iniquidade, para a gente fugir dela? Porque hoje em dia as pessoas estão pregando um falso amor, que a gente tem que amar, e é iniquidade amar o que Deus não ama, o que Deus não aceita. Então vamos encerrar aqui, vamos fazer uma oração. Irmão Miguel, faz uma oração para encerrar a aula dessa manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento que passamos, meditando na luz da Tua Palavra, Pai, a direção do Teu Santo Espírito, Deus, vindo de encontro aos nossos corações e nossas vidas, fazendo com que nós venhamos meditar na Tua Santa Palavra, Pai, e refletir um pouco da maneira que estamos vivendo. Se estamos te agradando, se estamos andando nos seus caminhos, se estamos, ó Pai, sendo luz neste mundo de trevas, se estamos sendo sal, Deus, por onde nós passamos, por onde nós testemunhamos que somos seus filhos, que te amamos, que seguimos a tua palavra, que seguimos os teus ensinamentos. Ó Pai amado, que nesta manhã, Deus, teu Santo Espírito tocou nossas vidas, Pai, para que haja verdadeira renúncia, verdadeira conversão, Deus, em nossas vidas, Pai. Que nós venhamos colocar em prática os ensinamentos, meditar naquilo que nós estudamos, que tudo para nessa época, Pai, na época que estamos vivendo, na época que nós vivemos aí o mundo caminhando, Deus, para a destruição, se destruindo a si próprio, Pai. Mas isso está escrito na Tua Palavra, Pai, que este mundo é gerado no maligno, Deus. Por isso, Senhor, nós cremos, ó Deus, e buscamos em Ti, Deus, para vivermos uma vida que agrade a Ti, uma vida que seja aceita por Ti, Pai, para que não sejamos envergonhados nos últimos dias, Pai, nos então no último dia. Sei com cada irmão aqui, cada família que representar, que tudo que nós viemos aprender nesta manhã, Deus, sirva, Pai, para nós meditar cada dia, abrir a palavra de Deus, ler versículo a versículo, meditar e ver aquilo que nós precisamos lutar cada dia, Pai, para que sejamos aceitos por Ti. Obrigado, Senhor, por esta aula maravilhosa, Deus. Obrigado, Senhor, pelo pastor Samuel, ter trazido esta mensagem, esta lição maravilhosa para os nossos dias como igreja do Senhor, para que nós possamos enfrentar essas dificuldades e ser aprovados por Ti como igreja, Pai. Ser um corpo bem ajustado, um corpo bem, tendo Cristo como cabeça da igreja, Deus, para dirigir as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Deus continue nos abençoando e dando ao nosso Pai mais oportunidade de aprender a Tua palavra. Fique com cada irmão, Pai. Prepara nós neste dia, Deus, para que nós mais à noite viemos no culto te adorar e te louvar. Seja com cada irmão aqui presente, restaurando a sua saúde física e espiritual.